Então, aqui, o Evangelho é de São Marcos, capítulo 1, versículo 21 até 28. Né? Na cidade de Cafarnaum, no dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com os seus ensinamentos, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então, o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isto? Um ensinamento novo, dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem." E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galiléia. Não tinha outro jeito, né? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, meus amigos, a gente sabe que Cafarnaum era aquela cidade importante, ali às margens do mar da Galiléia, onde morava São Pedro e tinha lá uma grande sinagoga, porque ali era uma cidade importante. Ali Jesus fez muitos milagres, ali Jesus chamou Mateus, que era cobrador de impostos ali, porque ali era um entreposto comercial, passava ali muita gente. E Jesus, então, vai no dia de sábado, né? Como era costume para os judeus vão no sábado, eles vão à sinagoga para rezar. E lá, né, o chefe da sinagoga, ele pega lá o livro, né, para ele, o livro do Antigo Testamento, que não havia ainda o Novo Testamento, e alguém lê, e alguém que já é maior, de 30 anos, pode fazer um comentário. Então, Jesus se apresenta para fazer. Né? E começa a pregar para o povo. A gente já viu que também lá em Nazaré, na cidade dele, ele fez isso. E foi rejeitado pelos seus concidadãos. Mas aqui ele está em Cafarnaum. Aqui o povo ficou abismado, né? Todos ficaram admirados com o seu ensinamento, pois ele ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Jesus é a palavra de Deus. Ele é o verbo. Né? A palavra de Deus, diz a carta aos Hebreus, na palavra de Deus, ela é eficaz, penetrante como uma espada de dois gumes. Então, a palavra de Jesus é a mesma palavra com que Deus criou o universo. Faça-se a luz foi feita. E todos os milagres que Jesus fazia é pela sua palavra. Bastava ele falar. Né? Bastava ele falar ou ele querer. Ele multiplica os pães quando ele quis, ele mandou o mar ficar quieto quando o mar estava agitado, né? Deu ordem ao vento, cala-te, e o vento para. É o poder da palavra. Então, claro que quando Jesus pregou ali, eles sentiram que era uma palavra diferente, uma palavra que tocava o coração. Que a palavra dos fariseus não tocava o coração. Eram palavras vazias. Hoje a gente percebe isso também. Muitas vezes você escuta uma homilia ou uma palestra, às vezes dá sono, né? Dá sono porque você percebe que não tem poder aquela palavra. Quem está pregando ali não tem intimidade com Deus. A palavra que ele coloca é a palavra dele, não é a palavra de Deus. Mas às vezes você ouve uma homilia ou uma palestra e você fica vidrado, colado. Porque você sente aquela palavra te transforma, te edifica. Então você percebe que aquela palavra é uma palavra que é palavra de Deus para você. Isso é nítido, é fácil você perceber isso. Né? Quem tem intimidade com Deus, quem reza, que medita a palavra de Deus, vive uma vida em comunhão com Jesus, a palavra dele tem poder, tem unção. É isso que tinha Jesus. E aí acontece isso, incomoda o demônio. Incomoda o demônio.
Por que que muitas vezes, aqui na Canção Nova, a gente viu muitas vezes, né? Quando vinha, por exemplo, um padre Rufus aí, né? E começava a pregar, daqui a pouco o demônio começava a se manifestar nas pessoas. Por quê? Porque a palavra forte de Deus, ela incomoda o demônio. Aqui nós vemos bem claro, né? Estava, então, na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele estava quieto. Mas quando Jesus começou a pregar, aí ele gritou, né? Que queres nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? O demônio sabe que demônio veio para o destruir. Aniquilar o seu reino. Eu sei quem tu és o santo de Deus. O demônio é um anjo, ele é muito mais inteligente do que nós. Ele sabe que Jesus é o Messias. Então ele fica altamente incomodado, né? É quando muitas vezes, né, o exorcista reza por uma pessoa e o demônio manifesta ali, porque ele não suporta, né, o poder de Deus, a palavra de Deus, a oração colocada sobre ele, a intercessão de Nossa Senhora, ele fica desesperado. É isso que está acontecendo aqui. Então, né, Jesus manda que ele saia. Veja, Jesus não precisou fazer um exorcismo demorado, longo. Não, ele sai, né? Simplesmente ele fala para o cala-te e sai dele. Fica quieto e sai dele, acabou. Essa palavra de Jesus, ela tem poder absoluto. E o Espírito sacudiu o homem com violência, deu um grande grito, saiu, e todo mundo ficou muito assustado. Não tinha outra coisa. Bom, gente, é preciso a gente meditar profundamente nessa passagem, né? Eu disse que Moisés nos libertou da escravidão, né, do Egito, libertou o povo judeu, mas Jesus veio libertar a humanidade das trevas do demônio. O São João, na primeira carta dele, capítulo 3, versículo 8, São João fala uma coisa importantíssima. Foi para destruir a obra do demônio que o Filho de Deus veio ao mundo. Gente, olha que coisa fortíssima que São João fala. Foi para destruir a obra do demônio, né, que Jesus veio ao mundo. E morreu na cruz por isso, porque precisava pagar a justiça divina, um preço que o demônio cobrava de Deus. Por quê? Porque o demônio conquistou a humanidade no paraíso, com a desobediência de Adão e Eva. Nós todos estávamos cativos do demônio. O demônio tinha o domínio sobre todos nós. Alguém tinha que pagar. Por isso que São Paulo fala na carta aos Colossenses, né, lá no capítulo 2, versículo 14, que Jesus, quando morreu na cruz, ele rasgou o documento de dívida, pregou na cruz aquele documento de dívida que existia contra nós. Que coisa impressionante. E aí a gente fica assustadíssimo de ver algumas pessoas, às vezes até padres, dizer que o demônio não existe. Meu Deus do céu. Eu não encontro um santo da igreja, um papa da igreja que tenha negado a existência do demônio. Toda hora o Papa Francisco fala do demônio. O Papa Francisco já falou do demônio mais de 20 vezes. É impressionante isso, né? Dom Bosco sonhou com o inferno. E não só sonhou com o inferno, que ele teve uma marca. Um anjo conduziu o demônio para o inferno, mandou que Dom Bosco colocasse a mão numa parede, e Dom Bosco acordou, quando ele acordou, a mão dele estava queimada. Mais do que um sonho, foi uma visão que Dom Bosco teve do inferno. O inferno existe, o demônio existe. Quantos exorcismos Jesus fez? Né? Quantas vezes Jesus falou da hiena, do ranger de dentes, choro e ranger de dentes. Sabe? Mas há uma tendência hoje, gente, perigosíssima, de se querer negar o demônio. Então, essa linha dentro da igreja, da teologia da libertação, que só olha para o social, para o político, para o econômico, então o pecado não existe, o demônio não existe. Então, se o demônio não existe, o pecado não existe, o inferno não existe, então vamos cuidar só da parte humana.
Vamos cuidar só daquilo que é social, político. Vamos transformar a igreja numa ONG. Não, a igreja não existe para isso. A igreja faz a caridade como consequência da ação espiritual, porque somos todos filhos de Deus. Então, a igreja é a instituição que, na história da humanidade, mais caridade fez e faz até hoje. Não existe uma instituição como a Igreja Católica que tenha feito e faça tanta caridade. Mas a igreja não existe só para salvar o corpo do homem, não. A igreja existe para salvar a alma. Né? Então, Jesus, nesse milagre, ele manifesta a sua divindade. Né? Ele mostra o poder da sua palavra. Né? Palavra que transforma a pessoa e que incomoda o demônio. Ele veio para nos libertar, né, do demônio. Né?